Agora, gente, saúde mental. A nossa saúde mental tem sido batida muito aqui no nosso programa Bom Dia News, até porque a gente quer que você esteja bem. Agora tem muita gente que está trabalhando muito no dia a dia, uma correria muito grande e às vezes se sente sobrecarregado, né? Então hoje a gente trouxe nesta sexta-feira para que você tenha um final de semana mais tranquilo, para que você possa entender que trabalhar é bom, mas cuidar da saúde mental é melhor ainda, que aí você vai passar mais tempo trabalhando. Nós vamos conversar agora com o psicólogo Matheus Almendra, que aceitou o nosso convite para falar sobre alguns riscos, na verdade, de exaustão, muitas vezes provocada pelo trabalho, pelo excesso de trabalho. Às vezes tem gente que provavelmente exagere. E aí ele veio hoje aqui para conversar com a gente, aproveitar para falar um pouco sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Então, assim, a gente entende que as pessoas estão nessa sobrecarga de trabalho, sempre procurando manter, assim, a sua vida financeira. E essa vida financeira, ela precisa ser mantida por essa sobrecarga, né? Muitas vezes. É cobrança demais, né? É cobrança externa, interna. E aí essa sobrecarga, esse peso que as pessoas carregam, vão transformando, vão colocando muita ansiedade, né, nas pessoas. E assim, esse tema é justamente sobre a síndrome de burnout, ou burnout, como algumas pessoas colocam. Essa síndrome é justamente caracterizada pela capacidade ou pela condição física e mental de esgotamento, certo? Então, assim, é algo que é muito delicado, algumas pessoas não sabem, acontece de a pessoa estar cansada no trabalho e ela não saber o motivo daquele cansaço, não saber o motivo do porquê que aquilo está acontecendo, porquê que ela não está conseguindo mais ser tão produtiva, tão proativa dentro do seu trabalho. Isso vai gerando esse incômodo e é algo muito preocupante, porque não tem justificativa às vezes, né? Isso, Matheus, quando você fala sobre esse assunto, é muito importante que a gente chame a atenção da empresa, que a gente chame a atenção dos amigos, dos colegas que ali estão, que vão poder observar que algo pode estar mudando, que o comportamento, as atitudes da pessoa também podem estar mudando. É algo assim, que se você já está há muitos anos numa determinada empresa, ou a pessoa já vem observando algo de diferente, ela também pode ajudar esse colega de trabalho, não pode, Matheus? Exatamente. E assim, é preciso ter atenção não só do profissional que está sentindo esse peso, Sim, mas da empresa, dos amigos que estão ao seu redor, dos colaboradores, para que eles consigam ajudá-lo, esses profissionais, com saúde mental, né? Dando a eles esses momentos de lazer, porque é preciso também, além do trabalho, proporcionar para os seus profissionais, até mesmo para que eles consigam ser mais proativos, para que eles consigam ser mais produtivos dentro da sua empresa, é preciso fornecer esse tipo de serviço também. Então, a empresa precisa estar atenta a esses detalhes, assim como os colaboradores que estão ao seu redor precisam perceber sinais que possam definir ou possam deixar claro esses sintomas ou essas problemáticas que vão surgindo na empresa. É porque quando você fala dessa situação, a gente fala da empatia, beleza, mas a gente fala mais da compaixão mesmo. Exatamente. É você se colocar no lugar do outro de verdade, você sentir na pele. E se fosse eu? Aquela pergunta que você olha para o espelho e você se pergunta, e se fosse eu, o que eu queria receber? Qual a atenção que eu queria? Porque às vezes até um certo tratamento estranho, às vezes até uma certa resposta, um pouco de ignorância, né? Algumas coisas acontecem e vocês, não, essa pessoa não dá certo. Exatamente. E de repente ela está passando por um momento de esgotamento, Exatamente. de exaustão. Ela está se sentindo cansada, porque assim, queira ou não queira, essa pessoa vai para casa, tem a família, muitas vezes não adianta, porque isso às vezes acontece, a pessoa traz os problemas não para descarregar no trabalho, mas fica com ele dentro de si. E aí para onde é que vai? Exatamente. Para a mente, né, Matheus? Exatamente. Então, realmente, é preciso ter essa sensibilidade, essa empatia, né? Tentar se colocar no outro. Tentar encontrar a justificativa do porquê que ele está tão estressado. Será que aquilo ali não é uma sobrecarga de trabalho? Às vezes também acontece de a pessoa estar passando por um problema tão grande na sua casa que ele não consegue deixar em casa. Como sempre dizem, os problemas de casa ficam em casa. Mas às vezes nem sempre, né? A gente consegue, porque nós somos humanos. E nós temos que ter ciência disso, né? Se colocar no outro, perceber se o outro está assim, por que ele está assim? E tentar se colocar no lugar dele, ajudando também, fornecendo para ele aquele serviço, aquele auxílio, ou
ou até mesmo uma simples pergunta, tá tudo bem com você? Que às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo. E numa resposta, mesmo que a pessoa, não, tá tudo bem, né? Você já vai poder perceber que algo está estranho e se você não pode diretamente ajudar a pessoa, você pode recorrer a outras que possam ajudar, né? Exatamente. Nem sempre o tomar determinadas decisões ou até mesmo já ir para um final, não, aquele funcionário já não dá mais, aquela pessoa, não quero ela perto de mim. Eu acho que essa é a pior reação que quem está do lado pode ter, né? Exatamente. É por isso que eu sempre digo, a empresa ela precisa ter essa sensibilidade e uma das coisas que sempre é priorizado, que precisa ser colocado em evidência, é que a empresa precisa fornecer para o seu colaborador possibilidades de descanso, possibilidades de lazer, porque ele já está habituado a trabalhar, né, ser cobrado não só pela empresa, mas pelos familiares, tem a cobrança também financeira, que ele precisa trazer essa renda para casa, então esse peso, essa sobrecarga já está sobre ele e ele precisa desses momentos. Então a empresa proporcionando para ele, em vez de demiti-lo, por exemplo, ou tomar uma atitude muito radical, proporcionando isso para ele, com certeza ele vai ter um funcionário muito mais satisfeito, um funcionário muito mais proativo, um funcionário muito mais criativo dentro do seu meio. E falando de trabalho, ok, vamos falar desse trabalhador que volta para casa. Como a família também tem que perceber que está demais, que também pode ajudar. Pronto. Há sintomas claros, ansiedade, estresse, sem justificativa. Às vezes ele chega extremamente cansado em casa, né, depois de um dia. E esses sintomas, eles precisam ser diferenciados de dois modos. Nós temos a situação de, por exemplo, fases da vida, uma pessoa está passando por uma fase dentro do seu trabalho que ele está sendo muito cobrado. Essa é uma situação que gera estresse. Mas se isso acontece com muita frequência, se isso é por um longo tempo, por um tempo muito contínuo, grande, a gente precisa perceber. Porque assim, se for uma fase, ele vai viver aquele momento ali. Agora, se isso está demorando a passar, se essa fase está demorando, é preciso que os familiares percebam também, para que ajude ele também, para que dê as medidas ou encaminhe ele para algum profissional. Pronto, quando você fala em encaminhar para algum profissional é muito importante, porque às vezes você não consegue resolver o problema, mas quando você leva um profissional realmente adequado, né, que venha conhecer um pouco mais, seja um psicólogo, um psiquiatra, um próprio neurologista, né? Você vai estar ajudando essa pessoa a entender o que está acontecendo na mente dela e, obviamente, tomar as medidas certas. É muito boa essas dicas que você deu. Já que domingo é Dia dos Pais, não sei se você é pai, mas provavelmente tenha papai. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu queria que você trouxesse algumas dicas também para os filhos relacionado a esses pais que estão aí se sentindo cansados, né? Pais que muitas vezes levam essa responsabilidade para eles e ao mesmo tempo, às vezes não tem aquela condição de estar o tempo todo servindo e eles ficam cansados. Sim, os pais já têm aquela responsabilidade de ter, né, o seu filho, de ter que produzir para o seu filho, de fornecer para o seu filho o melhor. Essa responsabilidade, ela é uma dádiva, lógico, mas ela precisa ser levada em consideração também que às vezes, com muito tempo, com os pais, né, cansados do dia a dia do trabalho, isso vai desgastando. Então, os filhos que perceberem, né, que seus pais não estão tão bem assim, questione, pergunte se ele está passando por alguma situação e mesmo que ele negue ou que ele omita essa situação, mas que você possa procurar ajudá-lo de alguma forma, se colocando mesmo no lugar dele, tentando entender o que está acontecendo no meio de trabalho, ou tentando entender o que está acontecendo ali na família, para ajudá-lo. Muito bom. Olha, foi muito bom trazer você aqui para o programa para a gente discutir esse assunto, porque a saúde mental das pessoas tem que ser realmente considerada, valorizada, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha dias melhores ao lado de pessoas e conquistando novos profissionais. E novos profissionais bem psicologicamente. As nossas crianças precisam entender que essa saúde mental, até para elas chegarem no lado profissional delas também, tem que ser agregado de forma positiva. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Se eu puder dar uma última dica, gente, se vocês perceberem algum sinal, ou a empresa, ou um colaborador que você percebe que não está já produzindo tão bem, ou seu pai, ou a sua mãe também que está nessa situação, você
ajude ele, levando ele para um profissional, né? Terapia é essencial nos dias de hoje. A terapia é algo que vai te ajudar a entender diversos pontos da tua vida, não só com relação ao trabalho, mas com relação ao seu pessoal também. Inclusive, né, abrindo aqui nós temos atendimento, né, dentro da faculdade Uninassal, atendimento da clínica escola lá, onde a gente fornece esse atendimento caso vocês precisem, né, desse manuseio. Então, assim, fiquem atentos aos sinais. Se você percebeu qualquer tipo de sinal, já vai ali, já tenta ajudar, né, de alguma maneira, fornecendo para ele esse tipo de conhecimento, para que eles possam, né, melhorar a cada dia mais. Muito bom, parabéns, tá? E fica então a dica que o Matheus trouxe pra gente. Quem quiser também entrar em contato com você através do seu Instagram, como é que faz? Eu tenho o Instagram pessoal, Matheus Almendra, e também temos o Instagram profissional, que lá eu proporciono também atendimentos, Matheus Almendra Psi. Lá eu também dou algumas dicas sobre ansiedade, sobre, que legal. Sobre os dias também. Então podem me seguir, estou lá. Tá bom. Continue aqui com a gente. Muito obrigada, tá, Matheus?